morava em Monte Alegre de Minas. Aí eu vim pra cá, tô aí já uns 20 anos que eu moro aqui. O abrigo é uma associação. Essa associação foi a Dona Terezinha, hoje ela já é falecida, ela que fundou esse abrigo. Em 1992, ela veio para cá com essa missão de fundar um abrigo aqui de idosos. Ela montou um grupo espírita e começou do zero. Aqui foi projetado para abrigo. A gente se responsabiliza com o idoso do portão para dentro. Por quê? Porque se você tirar a responsabilidade da família, você quebra o vínculo familiar dele. E ele tem que ter esse vínculo familiar. Legal. E você morava com quem? Eu e minha mãe e os irmãos irmã também. Meu pai e minha mãe criaram 16 filhos. E como que você veio pra cá? Fui pra cá com sonda. Magrinha. Aí, 4 anos, que eu, 8 de julho, 4 anos que eu aqui. A pessoa passa, vamos supor, 6 meses sem vir. Aí você não pode, quando ele chegar, você sentar e dar uma bronca como se fosse uma criança, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, você engolir o descaso dos familiares. Quem trouxe o senhor pra cá? Quem trouxe? É. Eu que quis vir, Por quê? na minha vontade, né? E passar uns tempos, né? Agilizar minha saúde, minha idade, todos, abençoar todos, né? Na proteção delas, das donas, né? O senhor tem filhos? Tem. Quantos filhos? Sou pai de 5 filhos. 5 filhos. Eles Essa moram todo aqui? mundo, todo mundo. Ninguém me ficou. Ninguém procura o senhor? E o senhor sente saudade disso? Só uma menina que gera de mim. O senhor tem saudade dos outros filhos? Mas não adianta, né? Não está presente, então você vai virando, você vai vivendo, vai levando. Nós temos uma idosa que é a Rosa. A Rosa, ela a certidão de nascimento dela não tem nome de pai, de mãe. Então aqui a gente não conhece nenhum familiar dela. Ela veio encaminhada para cá. Quem fez o registro dela de nascimento foi o Ministério Público. Ela é nossa. E tudo que ela precisa de médico, de passeio, é tudo responsabilidade do abrigo. Ela não tem familiar. Na maioria das vezes, as pessoas se importam muito com o adolescente, com a criança e deixam o idoso, porque o idoso já é o fim. Aí então as pessoas não se importam, nenhuma política é tão constante com o idoso. Sempre é aquele familiar que ou trabalha muito, não tem tempo de cuidar do idoso. Raramente é aquele que não tem um vínculo familiar muito próximo do idoso. Mas basicamente é aquele que trabalha muito, não tem condições de cuidar do idoso em casa. Então eu me dediquei porque está no meu sangue mesmo, no meu coração. E quando eu comecei a trabalhar no abrigo, aí que eu vi que realmente é necessário pessoas que tenham amor mesmo, tenham perfil para lidar com o idoso. Porque são muitas as questões que acontecem no dia a dia, é muita dificuldade, pouca política pública, então eles vão ficando esquecidos. E eu trabalho no abrigo já tem muitos anos e eu trabalho porque gosto.
se as técnicas me ligar de madrugada, eu corro aqui. Porque tem idosos que a gente fala assim, porque às vezes o familiar fala assim, não, eu não posso ir. Você não vai deixar o idoso passando mal. Tanto eu como a Eleni, a gente fala, não, pode chamar o SAMU que a gente tá correndo aí. Aí a gente vem pra cá. A Rosinha, acontece isso com ela. Porque não vem ninguém visitar ela aqui. Ela não tem parente. Ela não tem ninguém. Mas todo mundo que vem, conversa com ela, tudinho, ela é sempre carinhosa. Se a pessoa chama ela de bonita, ela retribui o carinho. Sempre a Dandrelina, assim, ela é um pouco consciente, né? Ela é um pouco não, ela é muito consciente. E você vê que ela quase, a sobrinha dela quase não vem visitar ela, não tem aquela interatividade, não tem aquele amor, vem por obrigação, não porque ama. Você tem algum sonho? Saí! Minha sobrinha não deixa. Só me consultar. O idoso hoje, ele presente nessa família, nesse núcleo, né, nessa base familiar, então assim, os parentes, as pessoas mais próximas, elas assumem um papel essencial, né? É importante que essas pessoas se sintonizem com as transformações que sejam naturais e patológicas enfrentadas durante essa fase, né, da terceira idade. Ter empatia, propiciar o protagonismo, né, do idoso no núcleo familiar, né, são ingredientes assim, essenciais para a longevidade deste idoso. Tá? É obrigação dessa família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar a esse idoso prioridade, afetivação, segurança, né? Direito à saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer, trabalho, liberdade, dignidade. Tem uma filha e ela já é mãe também. Então você já tem neto? Tem um neto com 5 anos, mais ou menos. E eles vêm aqui te visitar? Vem não. Ela é muito agarrada à família dela. Ela trabalha muito? Trabalha não, ela até é aposentada. Mas ela nunca veio aqui? Nunca vi. A gente sabe que o idoso, quanto maior é a sua idade, né, mais difícil fica, a acessibilidade fica difícil, a dinâmica mesma no próprio convívio familiar fica difícil, né? O idoso, ele fica teimoso, ele fica fragilizado, vulnerável. Então, assim, os familiares, eles têm que ter um olhar diferenciado, estar atento, né? E ao atenta a esse idoso, para que se possa trazê-lo cada vez mais para esse núcleo familiar. Porque aqui nós temos muitos idosos aqui, igual, de vez em quando, na semana a gente não tem nenhuma visita dos idosos. Às vezes, final de semana, tem 2, 3 ou 4 famílias que vêm visitar. Mas, e aí, eles gostam bastante, porque vem visitas de fora para outros idosos, e aí conversam com eles se sentem acolhidos. Hoje em dia a gente está sujeito a qualquer coisa. Às vezes eu estou fazendo hoje aqui trabalhando, mas amanhã pode ser alguém fazendo por uma filha, por um neto. Tem uma pessoa que dá uma mão para você, até para você mesmo. Eu acho que você tem que se colocar no lugar, né? Da pessoa, se eles estão precisando, você se coloca no lugar e tenta fazer o seu melhor. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar e a gente vai precisar ser cuidado. E se a gente não puder cuidar deles, que cuidaram de tantas pessoas, a gente vai cuidar de quem? Porque antes eles cuidaram de alguém.
Mesmo que a pessoa não esteja aqui para cuidar deles, a gente precisa cuidar deles. E qual que é a atividade que eles mais gostam aqui de fazer? Fisioterapia. A fisioterapia, eu acho. Eu sinto ansioso na vida da fisioterapia. Viver a vida, viver meu sonho, minha vida. Com saúde. De saúde, com a agência de todos, né? Com a proteção de Deus, e mais nada. E seguir em frente. A vida é a coisa melhor que tem. Você viver os dias todos, assim, conversando com todo mundo, né? Não tem segredo, não. Não tem segredo nenhum a vida.